Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu iniciei aqui a nossa liturgia, em algum momento eu falei sobre liturgia, e eu acho que é tão bom a gente falar sobre esse assunto, a gente ter compreensão dos atos que acontecem dentro de um culto, para que a gente se encontre dentro do culto. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, de um modo geral, segue um padrão litúrgico. E esse padrão litúrgico a gente tem baseado, por exemplo, em Isaías capítulo 6. Lembra do texto bíblico, Isaías capítulo 6, quando Isaías vê Deus assentado num trono de glória e de majestade? O texto mostra para a gente que haviam anjos, querubins, que cantavam Santo, Santo, Santo. Glorificação do Senhor. A gente começa o culto com um texto de glorificação a Deus. É um ato litúrgico. A gente se encontra diante de um Deus santo, santo, santo. E aí o texto vai mostrar a reação do Isaías diante desse Deus que é santo, todo-poderoso. A reação dele é a de contrição. Ele vai dizer, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, é a reação de um homem diante da face do glorioso Deus. E aí o texto vai mostrar para a gente em seguida o louvor de Isaías a esse Deus. O que a gente faz no nosso culto como atos litúrgicos? A gente tem um momento de exaltação de Deus, um momento da nossa contrição diante de Deus e em seguida louvor a Deus. E o texto de Isaías mostra mais para a gente. Então Deus falou a Isaías. O que vem depois do momento de louvor? A mensagem da palavra de Deus. Percebem o que a gente faz aqui? Que tudo isso é baseado nas Escrituras e tem a ver com a nossa vida. A gente se encontra com o Deus Santo, a gente se constrange diante desse Deus Santo e a gente ouve o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, falar ao nosso coração. E é isso que a gente agora passa a fazer. A gente faz a leitura das Escrituras e a gente deseja ouvir a voz de Deus. Amém? Eu vou convidá-los a abrir o texto bíblico no Salmo de número 92. Salmo 92, onde nós leremos apenas o primeiro e o segundo verso desse texto. Salmo de número 92, leremos apenas o primeiro e o segundo verso do texto sagrado. Esse é um salmo, um hino de gratidão, era cantado nas sinagogas todos os sábados. O povo judeu, o povo de Israel, ao se reunir nas sinagogas nos sábados, eles cantavam esse hino de adoração a Deus, um hino de gratidão ao Senhor. É texto bíblico, é palavra de Deus, e é a partir dele que a gente vai buscar a nossa meditação aqui para essa noite. Então, o texto do Salmo de número 92, nós leremos apenas o primeiro e o segundo verso, e buscar a partir desse texto a compreensão do desejo e do desígnio de Deus para a nossa vida. Mas ao fazer a leitura, ao terminar essa leitura, a gente, de maneira humilde, vai recorrer a Deus e pedir para que Ele fale ao nosso coração em uma oração. Texto, Salmo 92, primeiro e segundo verso, está escrito: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Eu quero pedir para que a igreja faça essa leitura comigo. Pode ser? A gente vai fazer uma leitura conjunta. É um texto pequeno, são 2 versos e a gente faz essa leitura junto. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Até aqui, agora a nossa oração. Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, vimos pedir que o Espírito do Senhor ministre sobre as nossas vidas através da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Deus. Permita-nos ouvir a Tua voz, Senhor. Nada seja mais importante para nós do que ouvir a Tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração, fala para a Tua igreja, Deus, por meio da Tua palavra. E que, ouvindo a Tua voz, Senhor Deus, não haja coração que resista à Tua palavra. Antes,
haja rendição, Senhor, diante do que o Senhor designa por meio da Tua palavra e por intermédio do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Deus Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a gente tem aqui, pelo menos a nossa família reúne com vocês aqui a primeira vez, é o primeiro domingo do ano de 2023. E a gente está louvando a Deus por isso. A gente está muito agradecido a Deus. Já falei para vocês da maneira como fomos recebidos. A gente agradece a Deus e agradece a vocês pela maneira carinhosa, gentil com que vocês têm cuidado de nós. Mas nesse período do ano, quando inicia uma nova etapa nas nossas vidas, uma nova etapa para a nossa família, com muita coisa que aconteceu no ano passado, com muita coisa que já aconteceu nesses primeiros dias do ano, algumas perguntas são feitas para o decorrer do ano. A gente sabe que tem uma longa etapa ainda, uma longa caminhada pela frente. E aí é muito comum a gente perguntar o que é bom fazer. O que é bom fazer para que esse ano seja diferente? A gente faz pergunta sobre o que deveria ser feito de bom. O que é bom que seja feito pela igreja? O que talvez seja bom a gente fazer para a nossa família, para a nossa casa, para a gente ter uma experiência nova, para a gente viver um novo tempo, viver coisas novas. O que é bom de ser feito? A gente às vezes faz essa pergunta, a gente pelo menos tenta entender o que seria bom para a gente, o que seria bom para essa igreja. Por exemplo, eu como pastor, eu chego aqui, eu estou conhecendo vocês e à medida que eu vou conhecendo vocês, eu vou pensando o que seria bom de dizer para a igreja, o que seria bom para nós aqui, para essa comunidade. A gente vai tentando entender isso e compreender o que é bom para a gente. Se eu perguntar para vocês o que é bom, vocês devem ter uma porção de coisas, dizer assim, bom é comer uma picanha, comer tal coisa, bom é sair, ir ao shopping, se divertir. A gente tem algumas concepções do que é bom. A gente costuma dizer do que é bom para a gente. Isso é bom para mim. Isso é bom para você. Mas o texto sagrado mostra para a gente o que é bom. E bom, meus irmãos, é fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Bom para os cristãos, bom para a igreja de Jesus é fazer aquilo que está de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. E o salmista reconhece isso. O povo de Deus reconhece isso, que é bom estar de acordo com a vontade de Deus. O salmista mostra para a gente pelo menos 3 coisas boas de serem feitas pela igreja. 3 coisas que são boas de serem feitas por nós. 3 coisas que são boas de serem feitas para esse ano de 2023, para a gente começar o ano fazendo. E aí a gente olha para o texto bíblico e busca no texto bíblico entender o que é bom para a gente. Em primeiro lugar, a gente encontra no texto bíblico que bom é render graças ao Senhor. O salmista ensina para a gente com esse hino de louvor a Deus que é bom ter gratidão. O que é render graças a Deus, afinal? Bom é render graças a Deus. Em outras palavras, bom é dar a Deus o nosso agradecimento a Ele por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Bom é dar agradecimentos a Deus, mostrar para Ele o quanto a gente é grato por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez, por quem Ele é. E meus irmãos, dar graças a Deus é uma atitude do coração. É uma atitude que parte do nosso coração. Por que eu digo que dar graças a Deus é uma atitude do coração? Porque, em primeiro lugar, dar graças a Deus não depende de circunstâncias. Não depende do que a gente tem ou do que a gente deixa de ter. Vocês devem conhecer, já devem ter visto, gente que tem muito, mas que vive rancoroso, que não agradece a Deus por nada. Vocês conhecem gente assim? Já viram alguém assim? Que pode ter o que for, as coisas podem estar indo bem na vida, pode estar com saúde, pode estar bem, enquanto tem gente que está passando por perrengue, gente que está sofrendo,
gente que sofre com pobreza, mas que está sempre dando graças a Deus e ainda tem um sorriso no rosto. Vocês já viram gente assim? Então, a gente percebe que a gratidão é uma atitude do coração. Ela não demanda de circunstância. Ela não depende de tudo estar bem, tudo estar caminhando redondinho para que a gente agradeça a Deus. A gratidão, ela precisa partir de um ponto de vista importante, que é, eu preciso enxergar o que eu tenho. Às vezes, a gente agradece a Deus de uma maneira muito superficial. A gente diz assim, eu agradeço a Deus por tudo. Ok, a gente agradece a Deus por tudo. Mas você consegue enxergar tudo que você tem para ser grato? Isso é fundamental. Isso é fundamental no benefício que a gratidão traz. Porque a gratidão, meus irmãos, ela gera benefícios para a gente. Pessoas que são agradecidas a Deus, são pessoas que em sua conduta, em seu dia a dia, em seu cotidiano, sempre demonstram maior disposição de vida. Estão sempre dispostos a ajudar, estão sempre dispostos a abençoar. Isso é um benefício que acontece por meio da gratidão. São pessoas normalmente mais alegres, mais cheias de animosidade, mais cheias de ânimo, de vigor. São as pessoas agradecidas. Então, dar graças a Deus tem benefício, meus irmãos. E é muito bom que a igreja seja agradecida a Deus. É muito bom que nós sejamos gratos a Deus e saibamos dar graças. Como eu disse, que é importante a gente enxergar o motivo da nossa gratidão, eu faço uma ilustração para que a gente compreenda o que é enxergar para ser grato. Eu conto essa história, uma situação que aconteceu dentro de casa. Estávamos eu, a Letícia e a Larinha. A Larinha devia ter, acho que os seus 5, 6 anos. Eu estava no seminário e aí a gente sentado em torno da mesa para tomar café da manhã. E o que nós fazemos assim de maneira cotidiana, quando a gente se senta para comer, a gente agradece a Deus pela refeição, pelo alimento, café da manhã, almoço, café da tarde, janta. A gente faz essa oração em família, dá graças a Deus pelo alimento que a gente tem. E aí, na ocasião, a gente sentou para tomar o café da manhã, e aí tinha lá o pão, a manteiga, tinha o café, tinha o leite, e aí a Lara sentou e ela deu uma olhada para a mesa e ela falou assim, mãe, mas não tem queijo, não tem iogurte, não tem o requeijão, não tem o Toddy. E aí, naquele momento que ela começou a falar ali, eu disse para ela, falei, filha, como que a gente vai orar e agradecer a Deus agora com essa reclamação? E aí ela olhou assim meio desconcertada, e eu falei para ela, filha, você olhou para a mesa e viu apenas o que não tem. E quando ela viu o que não tinha, o que ela deixou de ver? O que tinha, o que tem. E normalmente a gente faz isso. A gente começa a dar conta das coisas que a gente não tem, do que está faltando. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando... E aí o coração da gente o quê? Esmurece, se entristece. Por quê? Porque está faltando. Porque a gente não tem satisfação. A gente quer suprir necessidades e a gente fica buscando em coisas. E aí vê que não tem, o coração da gente se demonstra o quê? Insatisfeito. E por conta disso, não agradecido. Agora, quando a gente começa a enxergar as coisas que a gente tem, e a gente olha para aquilo, e a gente encontra no Senhor graça, a gente fala, obrigado, Deus, porque tem o pãozinho e a manteiga. Porque tem o pãozinho e a manteiga, eu te dou graça, Senhor. O Senhor é bom. Percebem, meus irmãos, que a gratidão ela é uma atitude do coração e que demanda de que os nossos olhos estejam abertos para enxergar o que a gente tem, o que a gente já recebeu da parte de Deus. E é assim que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele ora dando graças pelo pão que é partido, que a propósito, aquele pão que é partido por Ele, que Ele dá graças,
representa o seu próprio corpo que seria partido. Ele tem em suas mãos algo que simboliza aquilo que representaria a maior dor que o Senhor Jesus receberia, a separação de Deus. E ele está fazendo aquilo cumprindo a vontade do Pai. E ele dá graças a Deus por ele ter os seus discípulos, ter aquele pão e ter aquele momento em que ele glorifica o Pai. Os nossos olhos precisam se voltar para aquilo que a gente tem nesse ano, pelo que a gente já recebeu, pelo que está disposto em nossas mãos, para que, a partir daí, a gente diga obrigado, Senhor. Não por tudo, mas de maneira específica. Obrigado pelo pão, obrigado pela manteiga, obrigado pelo cafezinho, obrigado, Senhor, por isso e aquilo, de maneira específica. A gente precisa especificar na nossa oração o motivo da nossa gratidão diante de Deus. Por exemplo, se o Maurício me dá um presente, ele me dá uma camisa de presente, eu vou agradecer pelo quê? Pela calça? Eu vou agradecer pela bermuda? Eu agradeço pelo quê? Pelo presente, por aquela camisa, não é assim? Eu reconheço aquele presente que ele me deu e eu agradeço. Obrigado, meu irmão, por esse presente. Obrigado por esse carinho, por esse gesto. Percebe? É específica a minha gratidão, porque é por um ato específico. Então, eu encontro no que Deus está fazendo algo especial, e por isso eu dou graças ao Senhor. Então, bom é render graças a Deus. Tem benefício, gera alegria, gera contentamento em nosso coração. Basta que os nossos olhos sejam abertos. E uma vez que a gente compreenda e entenda que os nossos olhos não estão tão abertos para enxergar tudo aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus, a gente ora como o apóstolo Paulo, pedindo para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente veja as maravilhas de Deus. A gente ora pedindo, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver e dar graças ao Senhor, porque isso é bom. E a igreja deve fazer isso, amém? Em segundo lugar, o texto bíblico mostra para a gente que bom, primeiro versículo diz, primeiro verso, bom é render graças ao Senhor. Em segundo lugar, bom é cantar louvores ao teu nome, cantar louvores ao nome de Deus. Meus irmãos, o cântico, o louvor é expressão de sentimento diante de Deus. A gente canta diante de Deus porque a gente quer expressar aquilo que a gente sente por Ele ou pelas coisas que Ele mesmo fez por nós. Então, lágrimas num culto presbiteriano não deve ser para escandalizar, viu? Se você se emocionar, não é para se escandalizar. É porque Deus move também os nossos sentimentos. Nós fomos criados, a estrutura criacional, a maneira como Deus criou o ser humano, Ele criou com sentimentos, com expressões de sentimentos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E vocês olhem e reparem, o relato da criação. Quando Deus cria algo, em seguida o texto mostra para a gente o quê? Que Deus viu que era bom. Deus está tendo sensação diante daquilo que Ele criou. Então, nós expressamos diante de Deus com cânticos os nossos sentimentos, sejam eles de alegria, sejam eles de tristeza. Tudo isso faz parte da adoração a Deus. Meus irmãos, o livro dos Salmos, o que a gente está fazendo a leitura, é uma composição de hinos. Uma composição de hinos de adoração a Deus. Então, a palavra salmo, que nós traduzimos aqui, ela tem o significado da palavra original, que dá a ideia de adoração a Deus. Então, trata-se de uma composição ou composições, hinos que representam sentimentos da humanidade diante do Criador. E nós encontramos dentro dessa composição do livro de Salmos, salmos de louvor, não é isso?
A gente encontra salmos como o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos. Está falando de alegria. Mas a gente encontra salmos onde expressam dor da humanidade diante de Deus. Gente que está sofrendo, gente que está padecendo e que está dizendo diante de Deus: até quando, Senhor? Até quando? Salmo 13, Davi. O meu leito está encharcado de lágrimas. Até quando, Senhor? Vocês percebem que cantar louvor a Deus é uma forma de adoração? E eu posso adorar a Deus tanto com os meus sentimentos de alegria, quanto com a minha tristeza, lamentando diante de Deus. A igreja passa por um momento de lamento, de luto. A dona Maria José, nós lamentamos por isso. Até quando, Senhor? Dói o nosso coração, dói a nossa alma ver o nosso irmão, a nossa irmã sentindo. Nós sentimos com isso e lamentamos diante de Deus. A igreja não deve ser insensível a momentos como esse. A gente, de maneira nenhuma, deve estar aqui da posição de quem fala para a igreja, dizendo para a igreja: olha, se você tem algum motivo de tristeza, deixa lá fora, aqui é para alegria. Não, isso é um absurdo. A igreja se expressa diante de Deus e se expressa também com lamento, porque a gente sente, pesa em nosso coração, e é também uma forma de adoração a Deus. E é bom que a igreja lamente, que a igreja chore, chore pela própria igreja, chore pelo pecado, chore pela maldade desse mundo, chore pela dor, pelo sofrimento, pelas perdas. A igreja deve lamentar por esses atos maldosos que existem no mundo. É a face do mal. É a consequência do pecado. E não dá para ter alegria com isso. O Senhor Jesus, quando ele viu Jerusalém, na entrada triunfante, quando ele estava para chegar em Jerusalém, ele vê Jerusalém e as suas lágrimas caem. Ele lamenta pela situação de Jerusalém. E nós lamentamos também, nós sentimos também. O culto é um lugar onde nós expressamos também os nossos sentimentos por Deus e diante de Deus. Expressamos o nosso amor a Deus. Expressamos alegria pelo que Ele tem feito. E lamentamos também por esse mundo caído, pela face do mal, pela face do pecado. E a gente apresenta também o nosso lamento, o nosso pesar diante de Deus. Bom é cantar louvores a Deus. É expressar diante de Deus o nosso sentimento. E essa também é uma atitude de coração. Cantar louvores a Deus é uma atitude do coração. Nós cantamos a Deus porque o nosso coração ele se coloca nessa disposição de cantar. Seja em louvores que demonstrem toda a nossa alegria ou sejam aqueles de lamento. Nós temos uma composição de um hino que é muito conhecido, o hino 108, Aflição e Paz. Vocês conhecem? O senhor Spafford, ele escreve esse hino depois dele receber uma notícia trágica, por volta de 1847, salvo engano. O senhor Spafford estava em sua casa quando então ele recebe uma correspondência que dizia que a sua esposa, que estava com seus 4 filhos numa embarcação, no navio da Inglaterra, sofre um naufrágio. E nessa correspondência, a informação que ele recebia era de que os seus 4 filhos haviam morrido. Então, esse senhor, esse homem, faz uma composição de adoração, de louvor ao Senhor, que é muito conhecida por nós e que nós adoramos a Deus cantando. Ele escreve na sua composição: se paz a mais doce me deres a gozar, a experimentar, se dor a mais forte eu sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
E ele diz em seu refrão: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. É uma forma de adoração. É a maneira de expressar diante de Deus a dor, de expressar diante de Deus a experiência da paz que excede o entendimento humano. Tudo isso em versos, em poesia, que expressam diante de Deus o que o ser humano é. A propósito, meus irmãos, dentro da teologia, um autor escreve dizendo que na composição dos salmos, em sua maioria, por serem salmos de louvor e salmos de lamento, ele diz, esse autor vai dizer que louvor e lamento representam a vida humana. Tem dia que a gente acorda cheio de alegria, com alto astral, mas tem dia que a gente não acorda legal. E a vida é assim, é a expressão da vida. E talvez seja por esse motivo que muitas pessoas, especialmente aquelas pessoas que não têm um manuseio adequado das Escrituras, gente que não tem tanto contato com a Bíblia, talvez abra a Bíblia num salmo e se identifique tanto com textos dos salmos. Talvez seja por isso, porque os salmos eles trazem essas expressões que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida. Então, bom é cantar louvores ao nome do Senhor. E em terceiro lugar, depois de nós termos visto que é bom render graças a Deus, que é bom cantar louvores ao nome do Senhor, em terceiro lugar, a gente encontra no texto bíblico que bom é anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Manhã e noite, circunstâncias, luz e trevas, dia, noite, percebe? Dentro e fora de tempo, o que se faz o cristão? Anuncia quem ele é. Quem Deus é. Ele é fiel, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é justo. Sabe aquele texto de Timóteo? Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, um jovem pregador, Timóteo, pregue a palavra, quer em tempo e quer em fora de tempo. Sabe quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo essas palavras? O apóstolo Paulo não estava dizendo para Timóteo ser o cara antiquado, que fica de porta em porta o tempo todo, batendo e não, você tem que ouvir, você tem que ouvir, você tem que ouvir, porque a Bíblia diz que você tem que ouvir. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. O que ele está dizendo a Timóteo é que, Timóteo, você vai pregar dentro do contexto do texto, da carta de Timóteo. Timóteo, se tiver gente crendo, se tiver gente se convertendo, prega a palavra. Agora, Timóteo, se o pessoal não quiser nada com a palavra de Deus, se as pessoas quiserem ouvir as vãs filosofias, quiserem ouvir aquilo que faz cócegas em seus ouvidos, se as pessoas estiverem se dedicando a ouvir só aquilo que faz bem, que não contradiz elas, que não entra de maneira contracultural a palavra de Deus na vida delas, se essas pessoas elas não quiserem ouvir, ainda assim, prega a palavra. Prega para elas, ainda que elas não queiram. É dentro dessa perspectiva. E o que o texto mostra para a gente? Que bom é anunciar a fidelidade de Deus, anunciar a glória de Deus, a majestade de Deus, a fidelidade dele, quem ele é. E meus irmãos, isso é tão natural da gente, é tão natural falar de coisas boas. Quando a gente assiste um filme bom, o que a gente faz? Ontem a gente estava numa mesa, sentado, e aí a gente estava ali em família, o pessoal conversando, e aí a gente falou, olha, eu vi um filme muito legal, filme bom. E passaram pra gente que o filme era bom. Percebe como que isso é natural da gente? A gente fala do que é bom pra gente, do que a gente considera que é bom, que é legal. Por exemplo, quando a gente vai a um restaurante bom, o que a gente faz? Nossa, a comida daquele lugar é joia, é muito boa. E a gente fala daquilo que é bom. A gente assiste um filme, a gente ouve uma música, e tudo isso de maneira natural, a gente anuncia, a gente passa para outras pessoas. A gente diz para elas que aquilo é bom, é joia, vale a pena experimentar, vale a pena se dedicar a um tempo daquilo. Quando a gente assiste, o pessoal que gosta de série, assiste uma série que é legal, já publica logo, olha, essa série é joia, assiste aí. Não é assim que a gente faz? Isso é natural da gente. Agora,
no que diz respeito à palavra de Deus, a igreja anda tímida na anunciação do evangelho. E aqui a gente precisa observar que o que é natural precisa ser redimido. Porque se a gente tem a capacidade de falar do que é bom constantemente para as pessoas, mas a gente tem vergonha ou se sente inseguro de anunciar a palavra de Deus, anunciar acerca do próprio Deus, a gente percebe o quanto a gente precisa ser redimido, o quanto a gente precisa da redenção, o quanto a gente precisa de que o Espírito de Deus tome as nossas vidas, a fim de que Ele nos torne ousados para pregar, para anunciar quem Deus é, um Deus bom, o Deus que é fiel, o Deus que cura, o Deus que transforma realidades, o Deus que restaura e que reconcilia vidas. E a gente carece do poder e da ação do Espírito em nós, para que a gente anuncie com ousadia acerca da bondade de Deus, acerca dos atributos e da glória de Deus. Percebem, meus irmãos? A gente precisa ser redimido pelo próprio Deus. A gente precisa de poder do alto para anunciar quem Deus é, anunciar a sua bondade, a sua fidelidade, a sua justiça. Essa também é uma atitude do coração. É uma atitude do nosso coração. Vocês já se viram na seguinte situação? Talvez dentro de um ônibus, talvez num consultório, que aí senta uma pessoa do seu lado, e aí você fica ali inquieto, falo ou não falo? A pessoa às vezes está com algum problema, alguma dificuldade, e ela está contando para você, você nem conhece a pessoa, e aí você está ouvindo aquilo ali, e você fica, prego ou não prego? Falo ou não falo? Será que Deus quer que eu fale? E aí a pessoa levanta e vai embora, e aí você fala assim, acho que Deus não queria. Gente, como não? A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, façam discípulos em meu nome. O que Deus quer? Que a gente fale, que a gente anuncie, que a gente diga quem Ele é, e Ele é bom. E meus irmãos, o que a gente tem de bom para esse ano de 2023? A Bíblia mostra para a gente, render graças a Deus. Que os nossos olhos estejam abertos para enxergar o que a gente tem, para que a gente agradeça a Deus pelos dons, pelo bem que Ele tem feito a nós, que a gente, como igreja, durante esse ano, reconheça que é bom cantar louvores e expressar os nossos sentimentos a Deus. Se a gente estiver num momento de lamentar, a gente vai lamentar diante de Deus, a gente vai chorar diante de Deus. A gente vai cantar louvores de lamento diante de Deus. Mas se a gente tiver que celebrar e que vibrar desse ano de 2023, a gente vai cantar hinos de alegria, de louvor na presença de Deus. Porque a gente quer expressar tudo aquilo que a gente tem diante desse Deus. E se por algum motivo você, talvez, se vê numa condição em que não encontra motivo para agradecer, não encontra forças para cantar louvores e nem para anunciar a grandeza de Deus, eu gostaria de lembrar que existe um motivo especialíssimo para você ser grato. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai dizer que Deus ele prova o amor dele, entregando o filho dele para ser morto, enquanto eu e você ainda somos pecadores. Num mundo tão carente de amor, Deus demonstra o seu amor dessa forma, sacrificando o filho dele. Por mim e por você. Pela minha vida e pela sua. O sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus nas Escrituras é uma atitude, é uma ação substitutiva. Ele é sacrificado no meu lugar. A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que porque eu creio em Jesus Cristo, porque eu creio que ele recebe sobre si
o sacrifício que era para mim, a ira de Deus que deveria vir sobre mim, porque eu creio que Ele está no meu lugar, João capítulo 1, versículo 12, diz que eu recebo dos céus o direito de ser chamado Filho de Deus. Então eu e você somos, por causa das Escrituras que nos ensinam isso, filhos amados no lugar de Jesus, pelo que Ele faz no nosso lugar, pela morte dele no nosso lugar. Eu e você, porque cremos, somos tornados por essa obra bendita, filhos amados. E como filhos amados, recebemos da parte do Pai bênçãos e direitos que nós não merecemos, mas que Ele merece. Jesus, como filho obediente de Deus, é merecedor de toda a bênção. O que um filho obediente tem do seu pai? Encorajamento, incentivo, presente, bênçãos. Por quê? Porque é obediente, coração alegra, agrada. E Jesus, ele é o filho que Deus se agrada. Os céus se abrem, Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado. E meus irmãos, isso precisa ser lembrado constantemente. Quando os céus se abrem, uma voz do céu, o Senhor Deus, diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus se agrada de Jesus. E para Jesus está reservada todas as bênçãos. Todas as bênçãos de Deus. Então, se eu e você recebemos benefício da parte de Deus, se eu e você temos sido agraciados por Deus, não é mérito, não é por causa da nossa obediência, mas é porque existiu um obediente que fez tudo aquilo que eu e você fomos incapazes de fazer. E isso é graça, meus irmãos. Deus tem dado a você tudo o que você tem por causa de Jesus. E você recebe tudo isso por causa da obra dele. Então existe motivo para a gente agradecer. É olhar para Deus e falar: Senhor, eu não tenho merecido nada do que eu tenho, mas eu reconheço que o teu filho é merecedor e eu quero honrá-lo porque o Senhor me deu. O Senhor me tornou seu filho para dedicar tudo o que eu tenho ao Senhor mesmo. Que a minha vida seja de louvor, seja de anunciação, seja de gratidão diante desse Deus que age por nós, que trabalha por nós, que não descansa. Esse é o nosso Deus. Eu queria te convidar a orar nesse momento. Se puder, feche os seus olhos. E eu darei a você um breve minuto para você agradecer a Deus especificamente. Porque é bom fazer isso. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Deus que se revela com tanta bondade, com tanta misericórdia, por meio da justiça de seu Filho, nós invocamos o teu nome nesse momento. Senhor, ajuda-nos a enxergar, para que o nosso coração seja sinceramente agradecido pela tua obra, agradecido pelas tuas bênçãos, agradecido pelo teu favor, Senhor. Abre, Senhor Deus, os olhos do nosso coração, para que pulse em nós sincera e profunda gratidão, Deus. Ilumina, Senhor Deus, ilumina tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu, para que a gente veja. Porque a gente bem reconhece, Deus, que o nosso pecado muitas vezes impede
da gente ser agradecido. E por causa, Deus, dessa face do mal que habita em nós, muitas vezes a gente murmura, reclama, mas a gente, reconhecendo a partir da tua palavra o que é bom, o que tem de benefício para a tua igreja, hoje a gente quer uma nova postura. A gente quer viver uma nova realidade, agradável aos teus olhos. Uma realidade de gente que é agradecida diante do Senhor. De uma igreja que, em comunhão com o Senhor, dar graças por tudo aquilo que tem recebido. E nós que cremos que Jesus Cristo é digno e merecedor de todas as bênçãos, pedimos, Deus, abençoe poderosamente essa igreja. Que seja um povo abençoado, Pai. Que sejam filhos e filhas abençoadas. Que os filhos da aliança, reunidos aqui em teu nome, desfrutem da bênção, do benefício que Jesus garante naquela cruz. Nós te pedimos por isso, Senhor. Porque recebendo essas coisas e tendo os nossos olhos abertos, nós seremos gratos ao Senhor. Mas a falta de qualquer que seja um desses benefícios, ainda assim, Senhor Deus, não será motivo para insatisfação no nosso coração, porque a tua presença, Senhor Deus, nos basta. O Senhor é suficiente para agradar a nossa vida, para agradar o nosso coração. Então nós te louvamos, Deus, e cantamos louvores ao Senhor. Seja qual for a circunstância, que essa igreja, Pai, em nome de Jesus, esse povo aqui reunido, cante louvores ao teu nome, Pai. E que ao sair daqui, Pai, ao retornar para as nossas atividades, para o nosso cotidiano, a missão que nós temos de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, anunciar a tua grandeza e as tuas maravilhas, seja pregado por nós, por cada um desses irmãos e irmãs aqui, com ousadia do teu Espírito, Pai. Eu te peço que o poder do alto venha sobre cada um deles, para que eles anunciem, testemunhem que o Senhor é bom e que eles fazem aquilo que é bom e agradável aos teus olhos, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a gente se despede, eu peço para que vocês se coloquem de pé, para que a gente impetre a bênção. Eu louvo ao Senhor por esse primeiro momento de culto nosso, e eu espero que, de maneira graciosa, o Senhor Deus fale sempre ao coração de vocês, fale ao nosso coração, e que a gente seja guardado fiel ao nosso Deus. Amém? Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito do Senhor seja com a igreja de Jesus reunida sobre toda a terra. Seja com vocês, meus irmãos, até que Ele venha. Amém e amém. Deus os abençoe. Uma excelente semana, uma semana para a gente cumprir a missão e anunciar o Evangelho. Deus os abençoe.